Olá, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema vai ser maravilhoso. Você vai descobrir como que o intestino afeta a saúde geral do corpo. Sim, eu vou te mostrar que o intestino é muito mais do que um órgão que serve só para digestão. Você sabia que o intestino é chamado de segundo cérebro? Isso muita gente já sabe. Você sabia que o intestino tem muitas outras funções que vai desde controlar a sua imunidade, controlar a sua saúde cerebral e que muitos casos de baixa da imunidade, infecções respiratórias com frequência, Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade estão diretamente relacionados com a saúde do intestino. E quando o seu intestino está realmente saudável, dá para prevenir todas essas doenças que eu falei aqui. Inclusive dá para tratar todas essas doenças. Entenda também, você vai entender hoje aqui nesse nosso bate-papo, que o intestino, além de fazer a digestão, ele é a casa, a morada de trilhões de micro-organismos. Sim, trilhões de bactérias. Eu não falei milhões, são trilhões de bactérias vivem no seu intestino. É mais de 1 quilo de bactéria aí vivendo dentro de você. Sim, você vai entender tudo isso. E se você quer entender melhor como que o intestino deve ser tratado e como prevenir esses vários tipos de doenças, você está no lugar certo hoje. Sim, o nosso bate-papo vai ser todo sobre intestino. Eu vou falar de uma forma fácil, de uma forma clara. E eu garanto que quando esse bate-papo terminar, você vai falar: valeu a pena. A doutora Márcia me explicou tudo sobre intestino. Eu sou a doutora Márcia Rocha, sou médica, pós-graduada em nutrologia, especialista em emagrecimento e tratamento hormonal. E hoje o nosso bate-papo é sobre saúde intestinal e como que o intestino influencia na saúde geral do corpo. Um beijo! Um beijo para as meninas do Facebook que estão entrando agora. Beijo para Maria Nazaré, para Ludmila, Antonieta. Beijo para Leonel. Estou transmitindo ao vivo para o Facebook e para o Instagram também. Essa live vai ficar salva durante alguns dias, depois eu tiro do ar. Beijo para a Luísa, para a Vera, para a Vivian, Sandriane. Beijo para Liliane, para Glória, é muita mulher maravilhosa. Heloísa, beijo para Aline, é muita mulher maravilhosa nessa live. E beijo para os meninos também que estão entrando. Beijo para os meninos também. À medida que eu for falando, vocês podem ir mandando as suas perguntas relacionadas com o tema intestino, para a gente não fugir do tema. E à medida que eu vou falando, eu vou colocando as perguntas, vou respondendo as perguntas de vocês aqui de forma automática. Beijo para a Aurizete, para a Gilda, para as meninas aí do Facebook. Pode mandar as perguntas de vocês também pelo Facebook e pelo Instagram. Então, o intestino vai influenciar na saúde do corpo como um todo, e não é de hoje que o intestino é muito estudado. Olha só, na medicina chinesa antiga, muito antiga, o intestino já era considerado um dos pilares da saúde. Sim. Os egípcios, lá da época dos faraós, da época das pirâmides, os egípcios já faziam limpeza intestinal e lavagem intestinal com o objetivo de tratar e prevenir doenças. Na época das pirâmides, olha só, pesquisei isso tudo. Na Roma antiga, Hipócrates, o pai da medicina, ele já considerava, e tinha uma frase muito famosa, que falava que a saúde e a morte começam pelo intestino. Isso quer dizer o quê? Que quando você trata o seu intestino de forma adequada, você vai ter saúde. Quando você renega ele, não presta muita atenção nele, faz tudo errado, não assiste os bate-papos aqui da doutora Márcia,
você pode começar a tratar o seu intestino de forma errada e o que vai acontecer? Vai desenvolver doença. Então, lá na época da Roma antiga, Hipócrates, o pai da medicina, já falava isso. E hoje em dia tem muita gente que ainda não entende disso. E até muitos médicos que não dão atenção devida ao intestino. Eu digo para você que na época da faculdade, eu me formei já tem 26 anos, na época da faculdade, há 26 anos atrás, 26, 30 anos atrás, não se falava tanto na saúde do intestino aqui no Brasil. E aí, à medida que eu fui fazendo cursos fora do país, aqui no Brasil também, aí eu fui aprendendo mais essa gama de informação que é sobre o intestino. Então, na medicina moderna, hoje em dia, então, o estudo sobre o intestino já evoluiu muito. E hoje em dia já sabe-se que o intestino pode ser sede de várias doenças e ele pode ser também um causador de várias doenças em outras partes do corpo. E o intestino não saudável não é só aquela pessoa que tem prisão de ventre. Mesmo uma pessoa que vai ao banheiro todos os dias, que as fezes estão de consistência adequada, não é garantia que o intestino está saudável. Existem várias doenças que acontecem ali dentro do intestino, como síndrome do intestino irritável, pólipos intestinais, tumores intestinais, disbiose intestinal, prisão de ventre, diarreia, síndrome do intestino irritável e várias outras doenças, que são doenças que estão lá no intestino. Mas existe aquele intestino que aparentemente está saudável, mas que pode ter essas alterações que eu vou falar aqui hoje e que podem desencadear doenças em outros locais do corpo. Que para um médico que não entende dessa área, ele vai falar para o paciente que a doença começou do nada. Não existe doença que começa do nada. E a grande maioria das doenças começam pelo intestino, como já dizia Hipócrates, o pai da medicina lá em Roma. Quais são as funções principais do intestino? Primeira função é a digestão de alimentos. Essa não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que o nosso tubo digestivo começa pela boca, vai para o estômago e depois para o intestino, e que tudo isso que eu acabei de falar é responsável pela nossa digestão. As outras funções ocultas do intestino que eu vou falar agora, pode ser que você conheça uma ou outra, mas talvez tenha algumas aqui que você nunca ouviu falar. 70% da imunidade do corpo está no intestino. Então, se o seu intestino não está saudável, a sua imunidade fica ruim. Se o seu intestino não está saudável, você começa a ter várias doenças em outras partes do corpo. Infecção de ouvido, infecção de garganta, conjuntivite. Tudo isso pode ser causado porque a imunidade do intestino não está boa, porque o intestino não está saudável. O intestino, ele é também, outra função do intestino é ser morada, né? Ele é uma morada de trilhões de bactérias. Conforme eu falei, é mais de 1 quilo de bactéria aí no seu corpo todo, que tem várias funções, mas lá no intestino onde tem trilhões de bactérias, onde a gente tem mais bactérias. Essas bactérias do intestino, elas não são bactérias que estão ali só vivendo do nada. Elas são importantes na digestão, na absorção dos alimentos, na produção de vitaminas, na imunidade. Elas ajudam a produzir hormônios. Então, as bactérias, elas não estão vivendo no nosso intestino só se aproveitando da gente, não. Elas trabalham e trabalham muito. Mas para esses trilhões de bactérias que existem no intestino produzirem o que elas têm que produzir e favorecerem a nossa saúde, essas bactérias têm que ser bem tratadas. E quando a gente trata o nosso intestino da forma adequada, as bactérias do bem crescem. Quando a gente trata o nosso intestino de forma inadequada, as bactérias do mal crescem e as bactérias do bem diminuem. E quando isso acontece, que é chamado de disbiose intestinal, é onde as doenças começam a pipocar. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. O intestino, ele também é uma barreira impedindo a passagem de substâncias tóxicas. Então vamos lá.
Quando você se alimenta de substâncias, de alimentos, por exemplo, que não são orgânicos, que são ricos em agrotóxicos. O intestino saudável, a parede do intestino, ela serve de barreira. Essas substâncias ruins não conseguem atravessar, elas ficam ali bloqueadas. Mas quando o intestino não está saudável, ele fica permeável. As junções entre as células do intestino, elas começam a se abrir. E aí, coisas que você comeu e às vezes não eram tão saudáveis vão começar a atravessar a parede do intestino, vão cair na corrente sanguínea e começam a intoxicar o corpo como um todo. Aí intoxicação por mercúrio, intoxicação por chumbo, é agrotóxico passando, é bactéria do mal passando e caindo na corrente sanguínea e produzindo um monte de infecção. Então as paredes do intestino, as células da parede do intestino, elas têm que estar todas juntinhas para o intestino realmente ser uma barreira. Mas quando o intestino não está sendo tratado de forma adequada, essa barreira ela vai se abrindo e aí substâncias tóxicas vão ultrapassando. Mas tem como prevenir isso tudo. O intestino, ele também é um regulador hormonal. Sim! Você sabia que quando o seu intestino não está saudável, ele não consegue produzir os hormônios da saciedade? Sim. Você não consegue produzir o hormônio da saciedade. A pessoa tem uma fome que não acaba mais. E muitas vezes a pessoa acaba sendo considerada como ansiosa, porque come demais. Não, o intestino pode estar desregulado, sim. O peptídeo Y, sim, a grelina, todos esses hormônios, eles estão relacionados com a saciedade e com a fome. E quando o intestino não está saudável, a fome fica desequilibrada. E aí a pessoa come mais do que devia, come mesmo sem fome, porque o hormônio da saciedade está muito baixo, porque o intestino não está saudável. É tudo correlacionado. Então, cuidar do intestino também é prevenir a obesidade, também é diminuir a fome, também ajuda a ativar o metabolismo e emagrecer de forma mais rápida. Como que o nosso... Olha quantas funções... Boa noite para quem chegou agora, boa noite para a Isaldina, para a Mary, para a Lúcia, boa noite para as meninas aqui do Instagram também, boa noite Juliana, beijo para você. O nosso intestino, ele está diretamente relacionado então com várias funções, como eu acabei de falar, e o intestino afeta a saúde do corpo como um todo, e é isso que eu vou começar a falar agora. Quais são as doenças, presta bastante atenção, porque talvez você sofra de alguma dessas doenças ou tenha algum parente que sofre dessas doenças e está aí se entupindo de remédio sem necessidade, quando na verdade deveria estar fazendo o detox intestinal, cuidando da alimentação, mudando os hábitos e às vezes está aí se entupindo de antibiótico, entupindo de anti-inflamatório, se entupindo de remédio para dor, porque o intestino não está sendo cuidado. E aí vai no médico que não entende nada de intestino, o que o médico vai passar? Vai passar remédio para dor, vai passar antibiótico, mas a causa básica do problema, muitos médicos não conseguem descobrir porque não estudaram tudo isso a fundo. Eu, como médica especialista em nutrologia, é uma das coisas que eu mais entendo e mais sou apaixonada, é a saúde intestinal, porque ela afeta o corpo e a saúde como um todo. Então, começando, quais as doenças que podem acontecer quando o intestino não está saudável? Se dentro do nosso intestino, se o nosso intestino é responsável por 70% da imunidade, se o intestino não está saudável, a imunidade fica fraca. E aí, às vezes, a pessoa começa a ter muita gripe, começa a ter muita conjuntivite, ou então uma criança começa a ter muita dor de garganta, e aí vai no pediatra e toma antibiótico, passa vitamina C, passa glutamina e passa aquele monte de suplemento, mas não tratou a saúde do intestino, só fica gastando dinheiro com remédio. Vai melhorar provisoriamente, daí a pouco vai piorar tudo de novo. Então, 70% da imunidade está no intestino. Tratando o intestino adequadamente, a gente previne doenças respiratórias, previne a asma, otite, amidalite, sinusite, conjuntivite, que são as doenças infecciosas, até cistite, que é infecção da bexiga, né? Infecção urinária de repetição, que é a cistite,
ela é tratada tratando o intestino. E é muito frequente na mulher madura cistite de repetição por conta da saúde intestinal que não está tão saudável. Outras doenças que são causadas pelo intestino são as doenças mentais. O intestino que não está saudável, ele vai induzir o aparecimento de ansiedade, depressão, vai até Parkinson, Alzheimer e até autismo estão relacionados com a saúde do intestino. Pesquisas médicas recentes e super confiáveis compararam crianças que trataram o intestino e a alimentação, crianças que tinham autismo, como melhoraram tratando o intestino. Eu tenho um sobrinho que tinha autismo e fizemos o tratamento completo dele do intestino e hoje ele não tem mais autismo. Ele tinha síndrome de Asperger, que era um autismo leve, e foi curado. O neurologista dele diz que ele não tem mais sintoma nenhum. Mesmo assim, a gente continua fazendo o tratamento do intestino dele para evitar que ele volte a ter isso mais para frente. Então, o nosso cérebro, ele está ligado diretamente com o nosso intestino. É aquilo que você já deve ter ouvido falar. O eixo cérebro-intestino. Dentro do nosso intestino, na verdade, estão lá dentro do intestino. E eles se ligam lá no cérebro. Os neurônios do intestino estão ligados diretamente com os neurônios do cérebro. É o que é chamado de eixo cérebro-intestino. Quando o seu intestino está saudável, ele produz serotonina, que é o hormônio da tranquilidade, em concentrações adequadas. Ele vai evitar depressão, ansiedade. Você pode observar como que é comum a pessoa que tem depressão e ansiedade ter alterações gastrointestinais, ter prisão de ventre, ou ter diarreia, ou ter muito gases, que são sintomas que o intestino não está saudável e está afetando a saúde cerebral. E aí, quando a pessoa está com depressão, ansiedade, ela acaba procurando quem? Um psiquiatra. E aí o que o psiquiatra vai passar? Remédio forte, controlado para essa pessoa, para poder controlar a depressão e a ansiedade. Não tenho nada contra esses remédios por um curto período de tempo, quando é extremamente necessário. Mas tem que tratar a causa base do problema. É não ficar dependendo de remédios pesados para sempre. Porque esses remédios sempre vão ter efeitos colaterais. É tratar a saúde do intestino para o cérebro também ficar bem. O intestino que não está saudável, ele também pode afetar a saúde do corpo, prejudicando pele e cabelos. Sim, espinhas, que é a acne, rosácea, eczema de pele, coceira, micose. Tudo isso causado por um intestino que está permeável e deixa as substâncias tóxicas ultrapassarem ali a parede do intestino, as junções das células. E aí, o intestino que não está saudável vai fazer com que a pessoa não tenha saúde na pele. A pele fica enfraquecida, fica seca, fica sem elasticidade, fica ressecada. E às vezes a pessoa fica vendo aquela pele que não está muito legal e se entope de creme hidratante. E vai comprar colágeno, vai comprar silício para melhorar a pele, quando na verdade, se tratasse o intestino da forma adequada, se ele estivesse saudável, ele ia conseguir absorver todas as proteínas, ia conseguir produzir o próprio colágeno, sem necessidade de gastar dinheiro com suplementos caros. Alopécia, queda de cabelo, cabelos enfraquecidos, cabelos secos, ressecados, cabelo que cai com muita facilidade, está diretamente relacionado com o intestino que não está saudável. E às vezes a pessoa não está com o cabelo muito legal, aí gasta dinheiro em creme caro, em massagem, mais não sei o que lá, quando na verdade o bulbo capilar, a raiz do cabelo é que não está saudável, porque o corpo não está conseguindo produzir um cabelo saudável, porque se o intestino não está saudável, ele não absorve os nutrientes que são essenciais para a saúde do cabelo. Mesmo comprando suplementos caros para a saúde do cabelo, se o intestino não estiver saudável, a pessoa não consegue absorver esses suplementos caros. Vai engolir suplemento caro e ele vai embora pelas fezes, porque se o intestino não estiver com as paredes saudáveis, esses nutrientes não conseguem ultrapassar de forma adequada e chegar onde tem que chegar.
Eu vou falar o que tem que ser feito para poder cuidar do intestino de forma adequada. Primeiro, eu estou falando quais são as doenças que estão relacionadas com o intestino, mas eu vou falar o tratamento. Pode ficar tranquilo que está perguntando aí. O intestino está diretamente relacionado com doenças crônicas, diabetes, pressão alta, artrite, dores musculares crônicas, dores articulares crônicas, infarto do coração, problema de tireoide, além das doenças cerebrais que eu já falei, Parkinson, Alzheimer, esquecimentos, perda de memória. Então essas doenças crônicas, que são chamadas de doenças da idade, que muitas vezes a pessoa vai no médico e aí descobre que está com pressão alta, ou que está com diabetes, ou que desenvolveu artrite, ou que o coração não está muito saudável. Às vezes o médico fala assim: ah, menina, isso é coisa da idade. Não é não, não é coisa da idade não. Isso é coisa de quem não se cuidou direito, mas sempre dá tempo de melhorar. Então essas doenças crônicas, elas estão diretamente relacionadas com a saúde do intestino. O intestino também é responsável pela absorção dos nutrientes. Sim. Não tem anemia? Você puxa na sua memória e tenta lembrar. O que é uma pessoa que tem anemia? É uma pessoa desanimada, sem energia, ela não consegue ganhar músculo, não consegue malhar direito, o cabelo fica enfraquecido, fica seco, a pele fica ressecada, a memória não fica muito boa. E são sintomas de anemia. Quantos de vocês que estão escutando agora tem algum desses sintomas que eu acabei de falar? Pode responder aqui. Sabia que o intestino, quando ele não está saudável, mesmo que você coma bons alimentos, esses bons alimentos não conseguem ser absorvidos. O intestino, ele absorve os nutrientes. Mas não adianta você comer, que se o intestino não estiver saudável, ele não consegue absorver. Se ele estiver com várias substâncias tóxicas aderidas nele, se ele estiver inflamado, se ele estiver sujo, se as bactérias do bem estiverem em pouca quantidade, se as bactérias do mal estiverem em grande quantidade, mesmo você comendo comidas saudáveis, verduras, legumes, comida de verdade, você pode não absorver os nutrientes. Então, muitas pessoas têm deficiência de vitamina B12, vai fazer o exame de sangue, tem deficiência de vitamina B12, não porque não come carne vermelha, que é a principal fonte de vitamina B12, é porque o intestino não está conseguindo absorver essa vitamina B12. Muitas pessoas vão fazer exame de sangue e tem anemia por deficiência de ferro, que é quando a ferritina está bem baixinha. E aí, quando vai ver, qual é a principal fonte de ferro? Carne vermelha. A pessoa não é vegetariana, ela come carne vermelha, por que ela tem deficiência de ferro se ela não tem hemorragia, nada? É porque o intestino não consegue absorver o ferro. Então isso é muito frequente, essa falta de energia. E o intestino, ele também é importante para a detoxificação do corpo. O que é isso? Detoxificação é a função que o intestino tem de eliminar as substâncias tóxicas que são ingeridas através da alimentação. Por mais que a gente tente comer alimentos saudáveis, a gente não consegue comer só alimentos orgânicos. E vez ou outra, a gente acaba consumindo substâncias contaminadas, né? Então a gente acaba consumindo alimentos contaminados com mercúrio, com chumbo, com alumínio. E o nosso intestino, quando ele está saudável, ele faz a detoxificação. Ele elimina essas substâncias tóxicas. Mas, quando o intestino não está saudável, ele não consegue eliminar essas substâncias tóxicas. Elas vão se acumulando na parede do intestino e elas acabam atravessando a parede do intestino, caindo na corrente sanguínea e intoxicando o nosso corpo, intoxicando o fígado, intoxicando a tireoide, intoxicando o cérebro, deixa a pessoa mais ansiosa, mais nervosa, faz com que a pessoa tenha menos energia. Olha quantas coisas influenciam na saúde do intestino e às vezes você sabia de uma coisa ou outra e várias outras você nunca tinha ouvido falar. Olha como é que é importante. Então, e muitas pessoas aqui estão falando, né, que tem falta de energia, que tem cabelos fracos, que se sentem desanimadas, que antes não eram assim. Isso não é normal. Você não pode achar que você ficou velha,
e que por isso você está desanimada, por isso que o seu cabelo está fraco. Não, independente da idade, se você tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, quando você está com saúde, quando você está cuidando da sua base principal, que é o seu intestino, você vai ter cabelos fortes, você vai ter músculos, você não vai ter flacidez, você vai ter energia, você vai ter boa memória. Mas quando você não está cuidando do seu corpo de forma adequada, você está cuidando de todo mundo e esquecendo de você, você ficando no fim da fila, sua saúde vai ficar no fim da fila também. Então eu vivo falando para as meninas aqui, mulher, a gente que é mulher, gosta de cuidar de todo mundo, e é tanto amor pela família que às vezes a gente acaba esquecendo da gente. Mas cuidar do outro é cuidar de você também. Para você poder cuidar bem do outro, você tem que estar com saúde, você tem que estar com energia, você tem que estar de bom humor para você poder fazer as coisas de forma adequada. Beijo para quem está mandando beijo. Se você está gostando desse conteúdo, pega essa setinha aqui, compartilha com seus amigos. Pode mandar coraçãozinho, eu amo os coraçãozinhos, cheio de coraçãozinho lá no Facebook. Manda coraçãozinho aqui no Instagram para saber se você está gostando mesmo. E pode mandar as suas perguntas. E se por acaso você já mandou sua pergunta tem tempo e eu não respondi, pode mandar de novo. Porque eu vou falando e vai passando várias perguntas aqui e às vezes uma pergunta ou outra passa desapercebida e não é porque eu não gosto de você não. É porque às vezes eu não consigo responder todo mundo. E aí como que a gente faz para a gente poder tratar o intestino? Menina, dava para ficar 5 dias falando só de intestino, de tanta coisa que dá pra gente fazer pra gente cuidar do intestino. Então eu vou falar sobre exames, vou falar agora sobre como cuidar do intestino e como diagnosticar se o seu intestino não está saudável ou não. Então vamos começar sobre exames, e como suspeitar que o seu intestino não está saudável. Então a primeira coisa, os exames existem. Mas eu sempre falo que o mais importante é você escutar o que o seu corpo está falando. E o médico especialista nessa área tem que escutar o que o paciente está falando para poder pegar os pequenos detalhes e suspeitar que o problema está vindo do intestino. Então, cabelos fracos, falta de energia, unhas fracas e quebradiças, falta de memória, diminuição da libido, ansiedade, depressão, esquecimento, manchas na pele, prisão de ventre, diarreia, excesso de gases, tudo isso são sintomas que o intestino não está saudável. Esses sintomas, eles também estão correlacionados com outras doenças, mas muito frequentemente estão diretamente relacionados com a saúde do intestino. E aí, como que a gente pode, quais são os exames que têm que ser feitos para saber se o intestino está saudável ou não? Exames de sangue. Então, os exames de sangue, eles são importantes, eles não são exames do intestino. Os exames de sangue, existem os exames do intestino. Os exames de sangue, eles vão me mostrar quais as deficiências que esse corpo tem, que aí vão me dar a suposição que o problema está vindo do intestino. Exemplo, uma pessoa que come carne vermelha, come adequadamente e tem vitamina B12 baixa. É problema no intestino. O intestino não está funcionando de forma adequada. O que não era para ter B12 baixa se essa pessoa não é vegetariana? Ferritina baixa. Anemia por deficiência de ferro. Anemia por deficiência de ferro. Se a pessoa não está tendo nenhum sangramento. E se a pessoa come carne vermelha, normal, não precisa comer todo dia, mas come umas 3 vezes por semana e ainda assim está com deficiência de ferro, a ferritina está baixa, o intestino não está saudável. Se a pessoa é ansiosa demais, nervosa demais, podemos melhorar mais esse intestino. Se a pessoa tem muitos gases, a barriga fica sempre inchada com qualquer coisa que come, esse intestino não está saudável. Então, os exames, lá nos exames de sangue, se o cortisol, que é o hormônio da animação, está muito baixo, já me fala a favor que não está muito legal. Quando eu vou dosar os hormônios, se a testosterona está muito baixa, tireoide desregulada, são também sinais que o intestino pode não estar tão saudável. Não é só
A colonoscopia, que vai dar o diagnóstico que o intestino não é saudável. A colonoscopia é um exame importante. Após os 40 anos de idade, tem que fazer uma colonoscopia, após os 40, fazer uma colonoscopia com o gastroenterologista, que é o médico especialista nisso. Na colonoscopia, o gastroenterologista vai ver se essa pessoa tem alguma inflamação, alguma ferida, se tem pólipo ou se tem tumor no intestino. São doenças mais graves. Mas ele não consegue ver se esse intestino está absorvendo ou não está absorvendo os nutrientes. Esse outro exame são os exames de sangue e a conversa na consulta é que vão dar a suposição. E de acordo com os exames de sangue, de acordo com os sintomas desse paciente, o tratamento vai ser diferente. Mas a colonoscopia também é um exame importante, o exame de fezes. Exame de fezes uma vez por ano, que é o exame parasitológico de fezes, uma vez por ano, para ver se não tem alguma verminose. Não vale a pena tomar remédio de verme sem fazer o exame, não faz bem para a saúde ficar tomando direto. E a colonoscopia a gente faz uma vez por ano, faz uma vez aos 40 anos de idade. E após essa colonoscopia, de acordo com o que o resultado der, o gastroenterologista vai dizer de quanto tempo que tem que voltar. Tem gente que tem que voltar de 6 em 6 meses, uma vez por ano, de 5 em 5 anos. E aí é muito importante você saber que a saúde intestinal, a prevenção de doenças, tanto no local do intestino quanto fora do intestino, é totalmente possível quando você usa as estratégias certas. E aí agora eu vou falar sobre o tratamento do intestino. Falei sobre o diagnóstico e agora eu vou falar sobre o intestino. Sobre o tratamento. Antes de eu falar sobre o tratamento, eu quero mandar um beijo para Lili de Cachoeiro, um beijo para Gabriela, minha prima querida, que eu amo, uma fofa, que falou que tá precisando melhorar a saúde intestinal. Beijo para Josina, para Neuza, para Ceia, que falou que é muito ansiosa. Beijo para Tani, que falou que tem dificuldade de respirar, que se sente sufocada. Isso é muito sintoma de ansiedade, viu, Tani? Tem que pesquisar isso daí e tratar a saúde intestinal vai ajudar, com certeza absoluta. E aí agora, como que a gente faz o tratamento do intestino que não está saudável? Então, conforme eu falei, dava para eu ficar aqui uns 4 dias só falando de tratamento do intestino. Então, eu vou dar uma resumida para não ficar muito cansativo. E aqui vocês não vão aprender a se tratar. Aqui é para abrir a mente de vocês, para vocês poderem entender mais sobre o intestino e saber que tem como diagnosticar, tem como tratar, que não é para você conviver com esse problema, que isso pode induzir o aparecimento de várias doenças no futuro que são totalmente preveníveis. Então, a alimentação, eu vou falar sobre vários, né? Mas assim, a alimentação. Gente, é comer comida de verdade, comida forte, comida nutritiva. É verdura, é legume, é arroz, é feijão, é carne, ovos. Tudo isso é comida geral, comida geral. Comida que vem da natureza. Isso aqui é comida de verdade. Então, é tentar comer mais aquilo que vem da feira e menos aquilo que vem lá do supermercado, ensacolado, empacotado. Largar de preguiça. Começa a se organizar e faz seu próprio alimento, ou contrata alguém para poder te ajudar, ou no final de semana você dá uma adiantada, ou procura um restaurante que seja de confiança e come verdura, legume, não tenha medo da comida. A quantidade de comida, a comida é sempre comida forte, nutritiva, comida de verdade. A quantidade de comida vai variar de pessoa para pessoa. E isso precisa da avaliação ou do nutricionista ou do médico especialista em nutrologia, que é o meu caso. A quantidade varia de pessoa para pessoa. Não é porque é uma comida saudável que você vai se entupir de comida, senão você vai arrumar outro problema, que é a obesidade. Mas cuidar do intestino é comer comida de verdade. É diminuir a bebida alcoólica. Então é diminuir as substâncias que você sabe que são tóxicas. É diminuir o açúcar. O açúcar é o alimento preferido das bactérias do mal do intestino. Não é que você está magra, que você vai ficar comendo açúcar todo dia, comendo doce todo dia. Ah, mas eu sou magra, doutora Márcia, eu posso comer? Pode nada. Não faz bem para a saúde o açúcar. O açúcar tem que ser a sua exceção, ele não pode ser a sua rotina. Observe que é vida real. A gente não pode ser radical. Então não é para você cortar
evitar todos os alimentos que não são saudáveis da sua vida. Eles podem entrar na sua vida. As frituras, o refrigerante, o açúcar, a bebida alcoólica, tudo isso que a gente sabe que não é saudável. Faz parte da vida consumir isso de vez em quando. E em pouca quantidade, se você quer ter um intestino saudável. Mas aí você quer ter um intestino saudável e fica tomando bebida alcoólica, tomando refrigerante, comendo açúcar, comendo chocolate, tomando sorvete. Não vai ter jeito, você vai gastar dinheiro com suplemento e não vai ter o seu resultado. Adoçantes. Os adoçantes, eles são substâncias químicas. Tá? A maioria dos adoçantes fazem mal para a saúde. Eles são substâncias químicas que desregulam a saúde do nosso intestino. Mas existem dois adoçantes que, por enquanto, não acharam ainda muitos efeitos colaterais dele. Mas, antigamente, os adoçantes que hoje são considerados do mal, antigamente eles não eram considerados do mal. Com o tempo foram acontecendo vários estudos científicos e descobriram que certos adoçantes não fazem bem para a saúde. Hoje em dia, os adoçantes que ainda, mas estudos novos podem aparecer, é estévia e xilitol, que são os adoçantes que ainda podem ser usados. Mas, lembra que eles são substâncias químicas produzidas em laboratório. Tenta usar a menor quantidade possível de adoçantes, usa a menor quantidade possível e quando for usar, usa a estévia ou o xilitol na menor quantidade possível. Hidratação. Tem que beber água. Ah, doutora Márcia, mas eu não lembro de beber água. Minha filha, se você não lembra nem de beber água, imagina o resto, né? Sim, tenha disciplina, organize sua vida. Bota um despertador para tocar, para lembrar de beber água. Eu vou contar como é que eu faço. Quando eu vou beber água, eu não bebo um copo só, não. Bebo logo 2. Porque se eu esquecer de tomar o próximo copo, eu já tomei. Ah, mas é ruim, sim, eu sei. Eu prefiro muito mais água de coco do que água normal. Eu não gosto muito de água. Eu prefiro muito mais tomar suco, tomar água de coco. Sim, mas a água não tem calorias. E o suco, cada copo de suco vai ter umas 100 calorias. Cada copo de água de coco, umas 60 calorias. Eu prefiro comer isso em comida do que ficar engolindo isso em forma de líquido. E se eu for beber, pra mim, no meu caso, assim, a quantidade de líquido você tem que beber por dia varia de pessoa para pessoa, de acordo com o peso, com a altura, com a idade e a quantidade de exercício que essa pessoa faz. A média para uma mulher é de 2,5 litros a 3,5 litros por dia. Imagina se eu fosse beber isso de água de coco ou de suco. Eu ia estar uns 10 quilos mais pesada. Pode ter certeza absoluta. Então, a água não é muito gostosa, não acho muito legal. Eu, às vezes, fico com preguiça de beber água, mas eu tenho disciplina. E, assim, se você for parar para pensar, todas as coisas que você conquistou na sua vida, tanto profissionais quanto pessoais, elas foram conquistadas na base da disciplina. Porque sem a disciplina, e o ser humano ele tem uma tendência para procrastinar, que quer dizer enrolar, né? Então, se a gente não tiver disciplina e organização nessa vida, não vai para frente. Se a pessoa não tiver disciplina nem para beber água, imagina o resto da vida dessa pessoa. Então, começa a se organizar para beber água e qualquer coisa você faz igual a mim. Quando for beber, já bebe 2 copos de uma vez, mesmo não gostando muito, engole rápido e vai. Outra forma de tratar o intestino é ingerir os alimentos que vão favorecer as bactérias do bem do intestino, que são os probióticos, as nossas bactérias do bem. Então, a gente evita os alimentos destruidores das bactérias do bem e a gente aumenta os alimentos fortalecedores das bactérias do bem. Então, os alimentos fortalecedores das bactérias do bem são os alimentos que vão fazer os probióticos do nosso intestino aumentarem de quantidade. Então, vamos lá para alimentos que às vezes você nem sabia que são alimentos saudáveis para as bactérias do bem. Picles, aqueles legumes em conserva, que você pode fazer na sua casa, você pode comprar no supermercado. Existem até feiras que vendem picles mais artesanais, que são ainda mais saudáveis. Os picles são legumes fermentados. Esses legumes fermentados, eles são ricos em probióticos, são muito saudáveis para o intestino. Mas não é aquele picles, não vai comer sanduíche aí, a piadinha, não vai comer sanduíche, que eu sei que tem
uma hamburgueria famosa, que dentro do sanduíche tem picles, né? Não vai comer, não vem me mandando mensagem falando que tá comendo picles dentro do sanduíche, que eu falei que é saudável, não. Não é esse picles, não. Ou você faz na sua casa, ou você compra no supermercado um picles do hambúrguer, dessa hamburgueria aí, não vale como saudável, não. Então, o picles é rico em probiótico. O iogurte é rico em probiótico, ele é saudável, ele vem do leite, mas ele é saudável. O kefir do leite ou o kefir da água, tem como você comprar na internet, nas feiras livres vende-se o kefir. Ele é um excelente suplemento para a saúde, rico em probióticos. Tem a kombucha, que é uma bebida maravilhosa. Kombucha maravilhosa. Ela lembra um refrigerante, só que ela é saudável. E ela é rica em bactérias do bem. E existem kombuchas gostosas e kombuchas que são ruins. Dá para fazer em casa. Eu tenho várias pacientes que fazem kombucha em casa e depois levam de presente para mim. Tô querendo ganhar kombucha, pode levar para mim. Kombucha vende no supermercado também, apesar de vender no supermercado, é saudável, é natural, é rico em probiótico. Então é muito importante para o nosso intestino consumir esses alimentos, que são alimentos que vão proliferar as bactérias do bem do intestino. Existem probióticos em cápsulas também. Sim, tem alguns casos que a gente passa o probiótico em cápsula, mas é caro, muito caro. Se você cuidar da sua alimentação, você não vai precisar ficar gastando dinheiro comprando probiótico em cápsula. Evitar as toxinas, evitar os alimentos que são os destruidores aí do intestino, né? A bebida alcoólica, o cigarro também é um destruidor do intestino. Remédios, né? Antibióticos, anti-inflamatórios, antiácidos, analgésicos. Tudo isso que eu acabei de falar aqui são destruidores do intestino. Você sabia que toda vez, eu adoro essa, tá? Você sabia que toda vez que você toma antibiótico, o médico que passa esse antibiótico para você, ele tinha que passar um probiótico para você tomar depois que você acabasse o antibiótico? Mas alguma vez alguém já passou isso para você quando você tomou antibiótico? Duvido. Porque quando eu era criança ninguém passou isso para mim. E até eu fazer medicina e estudar sobre esse tema, eu não sabia disso. Quando você usa antibiótico para combater uma infecção, seja ela qual for, o antibiótico ele vai matar as bactérias do mal que estão provocando aquela infecção, só que ele sai matando todas as outras bactérias que estão lá no seu intestino também. O antibiótico ele acaba com uma infecção, mas ele abaixa a sua imunidade fica fraca depois, porque ele mata os probióticos do seu intestino e a chance de você ter uma outra infecção é muito grande. Quantas crianças você já viu que ficam tendo uma infecção atrás da outra, tomando antibiótico, nunca sara aquele negócio? De 2 em 2 meses está tomando antibiótico. Pode falar aqui quem é que teve criança que aconteceu isso ou está tendo isso no momento. Então, quando a gente toma antibiótico, o antibiótico destrói o intestino da gente. Era para tomar o probiótico depois. O estresse emocional também é um destruidor do intestino. Então, melhorar a saúde intestinal é melhorar também o estresse emocional. E o exercício físico, seja ele qual for. Eu, como médica, posso comprovar. Existem vários estudos científicos que mostram que o exercício físico ajuda a aumentar as bactérias do bem do intestino. Sim, o exercício físico aumenta os probióticos, as bactérias do bem do intestino. E você achando que o exercício físico era só para te emagrecer, que o exercício físico era só para endurecer, ganhar músculo, queimar a barriga? Não. O exercício físico, ele aumenta os probióticos, que são as bactérias do bem, melhora a sua imunidade e vários estudos científicos comprovaram que o exercício físico ajuda na saúde cerebral. Primeiro, que depois que você faz exercício físico, você libera muitas substâncias da felicidade, né? Endorfina, serotonina, você fica mais feliz. Pode estar cansado, mas fica mais feliz. Às vezes dá uma preguicinha de fazer o exercício físico, mas você fica mais feliz depois que fez o exercício físico. Porque você aumenta endorfinas, que são essas substâncias do bem, que deixam a gente mais feliz, mais tranquilo. Você também aumenta as bactérias do bem do intestino, e são as bactérias do bem que ajudam na produção da serotonina e ajudam na imunidade. Então, o exercício físico também ajuda a saúde do intestino.
E é muito importante aquela pessoa que já cometeu vários erros, que o intestino não está saudável, que tem vários sintomas ruins, gases, barriga inchada. É muito importante fazer o protocolo do detox intestinal. Ele também é super importante para quem tem as doenças crônicas, para quem sofre de barriga inchada, gases, distensão abdominal, aonde vai fazer exame de sangue e as vitaminas são sempre desreguladas, está precisando fazer o protocolo do detox intestinal. O protocolo do detox intestinal não tem como eu passar aqui em forma de bate-papo, em forma de live, que é um protocolo completo da alimentação, é o protocolo completo dos suplementos, da limpeza intestinal. E dentro desse meu curso online, que é o protocolo do Detox e Saúde Intestinal, tem também todos os tratamentos naturais para as doenças intestinais. Sim, é praticamente um livro só de tratamento natural para a saúde intestinal. Está dentro desse curso, que é o protocolo Detox e Saúde Intestinal. Esse curso, as inscrições ainda estão abertas, são 12 parcelas de R$19,66, que pode ser pago no cartão de crédito. E dentro desse curso vai ter o e-book com passo a passo, a lista dos suplementos, a lista de compras para fazer o detox intestinal, o checklist do detox intestinal e todo o tratamento natural. Para poder fazer parte dessa turma do protocolo do detox intestinal, que é um curso online, você tem 1 ano para assistir ele, mas é claro que você vai assistir antes. Fica na plataforma online. O link para poder fazer a inscrição no curso e para ver como é que paga está na minha bio, que é a página principal do Instagram. E vou colocar aqui também nos comentários do Facebook, vou colocar o link para quem quiser saber mais sobre o curso do protocolo do detox intestinal. Ivanise, quero mandar um beijo para Ivanise, que já adquiriu o curso do protocolo do detox intestinal, fez, está adorando. Quero mandar um beijo para Joana Dark, beijo para Ivanise, ai, Ivanise maravilhosa. E aí, estão fazendo curso, estão adorando, já melhoraram bastante, então não esquece. Cuidar da sua saúde intestinal envolve tudo isso que eu acabei de falar, inclusive o protocolo do detox intestinal. E cuidar da sua saúde intestinal é cuidar da sua saúde do corpo como um todo. Não renegue o seu intestino, não fica jogando qualquer coisa lá dentro dele, estragando ele. Se você vai cometer uns errinhos de vez em quando, está tudo bem, mas não deixe esses errinhos serem frequência, porque o que vai determinar a sua saúde ou a sua doença é a frequência com que você consome os alimentos certos ou os alimentos errados. Isso vai refletir na sua beleza. Então, a gente que é mulher, eu quero ser uma senhorinha de 90 anos, 100 anos, animada, forte, feliz. Eu quero que as pessoas olhem para mim com 90 anos e falem assim, nossa, doutora Márcia tá bem, né? Uma velhinha de 90 retada, né? Animada, tá aí bonita para os 90 anos. Eu quero estar bem bonita, com energia e saúde, de acordo com a minha idade, que é o meu objetivo. E é isso que eu quero para você também. Então nunca esquece que não adianta se entupir de botox, de preenchimento, de creme, de alisamento, maquiagem, nada disso, se você não cuidar da sua saúde. A nossa beleza externa, ela é um reflexo da nossa saúde interna. Então é importante sim cuidar da estética, mas é importante cuidar da saúde, porque a saúde é a beleza que vem de dentro e é o que eu desejo para você. Agora eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram. Doutora Márcia, tomar água em jejum ao acordar é bom para a saúde? Excelente. Então, se eu fosse falar para você o que você tinha que fazer quando você acordasse, assim, acordou, lavou seu rosto, antes de você tomar café, o que quer que seja, você vai lá, pega um copo grande de água e bebe essa água. Depois que você bebeu essa água sem nada, aí você pode fazer o shot matinal da imunidade e acrescentar dentro desses shots, eu tenho vários vídeos falando isso, acrescentar dentro desse shot da imunidade várias substâncias que podem ser colocadas de acordo com a necessidade. Então existe gengibre, existe cúrcuma, existe o ômega 3, existe o limão,
existe ameixa, assim, várias substâncias que vão variar de acordo com o objetivo da pessoa. Mas sim, acordar de manhã e tomar um copo grande de água, vários estudos científicos já comprovaram que ativa o metabolismo, ajuda a fazer uma limpeza do estômago, do intestino, dá aquela limpeza, é o melhor alimento para você consumir quando você acorda. Quero mandar um beijo para todo mundo que esteve aqui. Eu sempre me divirto. Sempre me divirto, trabalhei o dia todo, mas quando eu venho pra cá me alegro, me divirto, adoro ouvir os comentários de vocês e as perguntas de vocês. Toda terça-feira, 19h27, a gente tem nossa live, o nosso bate-papo. Amanhã eu já vou colocar o tema da nossa live de terça-feira que vem. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar na caixinha de perguntas. Eu sempre faço a live já colocando as perguntas que vocês me mandaram anteriormente. E se a sua pergunta não foi respondida hoje, fica triste não. Eu não consigo responder todo mundo, não é nada pessoal com você. Eu amo todo mundo que está aqui. Beijo grande, uma ótima semana para você. Muita energia, muita paz, muita luz. Cuida da sua saúde para você poder cuidar dos outros melhor. Beijo grande, tudo de bom, viu?